Bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Como vocês estão nesse frio maravilhoso? Aqui em São Paulo tá uns 10 graus, eu tô com 3 blusas, tô aguentando esse frio. Tem um casaco meu que eu levo pra viajar, assim, frio europeu, e tô aqui em São Paulo, nesse inverno que é outono, mas enfim, São Pedro tá doidão lá em cima, sem saber o que ele faz. Oi, Camila, bem-vinda. Oi, Ju. Olá, Sissoca. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. Qual que é o tema da live de hoje, gente? Vencer doenças. Ayurveda. Então, deixa eu fixar para quem chegar depois saber do que é que a gente tá falando aqui, né? Então, primeira coisa, assim, por que eu me motivei? Diz que em BH vai ser frio recorde de novo, que desde 82 nunca foram registradas temperaturas tão baixas. Nossa senhora, gente. Meu pai eterno. Aqui em São Paulo também. Ontem foi um dia super tranquilo aqui em São Paulo, de temperatura, não tava muito frio, nem nada, tava super ok. Eu fiquei com uma blusa o dia inteiro. Uma blusa. E aí eu recebi uma notícia ontem, não sei onde é que eu li, acho que foi o iPhone que me avisou, que hoje seriam não sei quantos graus abaixo do que foi ontem. Eu falei, ai, gente, dura pouco, né? Que coisa. Deixa eu esticar minha perna, porque eu tô sentada desde que sei lá que horas da manhã, e agora eu vou dar uma relaxada aqui com vocês pra gente trocar um papo bem gostoso sobre Ayurveda, sobre doenças, né? Como vencer doenças e patologias. Por que eu quis falar desse assunto com vocês hoje? Eu não sei se vocês viram nos meus stories, eu postei uma foto de uma conversa com uma paciente minha. Direto eu posto essas fotos, né? Assim, principalmente porque eu sei que muitas pessoas se identificam com várias questões que eu tô trabalhando ou que eu vejo pessoas vivenciando, e é bom a gente ver que a nossa situação, né, a nossa condição tem solução. Então, às vezes a gente se identifica com a questão de alguma pessoa ou com a história de alguma pessoa, e isso traz uma esperança pra gente, né? Ou então, nossa, eu tenho isso, putz, então será que eu também posso me sentir melhor? Será que também pode acontecer comigo, né? Essa transformação. Então, não é com o intuito de querer mostrar como que a Ayurveda é ótimo, como passar pelo programa é super satisfatório e pode salvar a sua vida. Não, é pra justamente inspirar, porque isso foi uma coisa que eu não tive. Eu, quando fui diagnosticada com os 1000 coisas, né, as 1000 condições e patologias que me diagnosticaram na época, eu nunca tinha ouvido relato de pessoas que tinham se curado, ouvido relato de pessoas que tinham se, né, sentido melhor de alguma forma, que tinham vencido. Então, isso é uma coisa que, se eu tivesse tido na época, teria me dado uma tranquilidade muito grande. Eu não tive, e isso aumentou muito a minha angústia. Às vezes a gente acha que o que a gente tem não tem salvação, não tem cura, que a gente vai ter que viver com aquilo para sempre. E aquele post que eu coloquei para vocês, né, aquela conversa, é de uma paciente que tinha endometriose, e eu não lembrava, provavelmente a gente conversou sobre isso na consulta, e eu não lembrava, sinceramente não lembrava. E mesmo ela já tendo passado pelo programa, a gente conversa direto, assim, ela me dá notícia dela e tudo. Mas enfim, o que eu quis mostrar pra vocês é como que nem sempre o diagnóstico é tão importante, né? Às vezes a gente fica tão focado no diagnóstico, no nome da doença, no rótulo que aquilo tem, e a gente às vezes veste aquele rótulo, e na verdade aquilo não é tão importante, porque quando você reequilibra o seu corpo, né, você traz o seu processo natural de saúde de volta, o seu corpo sabe o que fazer, independente do lugar que ele tem que atuar, né? Então, assim, no Ocidente, a gente está acostumado a fragmentar, né, o ser humano. Assim, você tá com uma dor de cabeça, você vai no médico de cabeça, você tá com uma dor no coração, você vai no cardiologista, você tá
com alguma questão no joelho, você vai no ortopedista, enfim. A Ayurveda não faz essa separação, né? Ela é muito integrativa no sentido de cuidar do indivíduo. Então, para vocês verem que a gente colocou tanto, né, o organismo daquela pessoa de volta para o lugar, né, para o equilíbrio de origem, que o corpo resolveu quaisquer que fossem os desequilíbrios que estavam sendo apresentados. Então, isso assim me despertou uma coisa, putz, nem sempre, né, a gente foca no problema, a gente simplesmente faz o que tem que fazer. E o que eu quero trazer para vocês nessa live é uma coisa muito importante, porque acontece muito no Instagram, né, ou quando eu abro aqueles fóruns de perguntas para as pessoas perguntarem a seguinte questão: qual a dica para enxaqueca, né, ou qual a melhor coisa para tratar gastrite, ou qual é a melhor coisa para endometriose, o que eu tomo para curar rinite. Enfim, a gente vai no ponto específico, né? Tipo assim, o que fazer para? E, na verdade, o que a gente não tem a consciência, e que a Ayurveda tenta sempre trazer pra gente a consciência, é a questão do corpo como um sistema, como um todo. Então, assim, gente, antes da doença instalar, né, antes do corpo reclamar, porque a doença é uma reclamação do corpo devido a um desequilíbrio, né, é a forma que o nosso corpo tem de comunicar com a gente, muito antes disso acontecer, ele já enviou vários sinais, ele já tentou te avisar de várias formas, né. Não tô falando que a culpa é sua, você ignorou seu corpo, você é uma pessoa horrível, não é isso. Primeiro que ninguém explica isso pra gente. A gente cresce achando que a doença é uma filha da mãe e que ela tem que parar de reclamar, que o corpo não pode reclamar, que dor não é para sentir, e o que você puder tomar / fazer para evitar esse sinal, você deve fazer, né? Febre, a gente foi ensinado que a febre veio, você tem que apavorar e fazer de tudo para diminuir aquela febre. E na verdade no Ayurveda a gente não enxerga assim, né? E eu aprendi muito a sair desse estereótipo, né, desse arquétipo que a gente foi ensinado, e criar uma nova visão, assim, e trabalhar uma nova perspectiva em relação à doença e sintoma. Então, a partir do momento que a gente entende que a doença e o sintoma é uma resposta do corpo em relação a um desequilíbrio que já vem acontecendo, porque a doença não brota de um dia para o outro, né? Ninguém tá super saudável e aí no dia seguinte ela acorda simplesmente tendo gastrite. Tipo, meu Deus, eu nunca tive isso, agora eu tenho gastrite. Não, provavelmente você comeu uma coisa e o seu corpo te deu um sinal que aquilo não desceu legal, né? Provavelmente o seu intestino ficou desarranjado, provavelmente alguma coisa aconteceu. E aí você tá com uma gastrite, você desenvolve aquele quadro, porque provavelmente você não parou de comer aquelas coisas que te fazem sentir a gastrite, né? E aí você se rotula: eu tenho gastrite. E nada muda, você continua comendo o que você come, continua bebendo o que você bebe, você vai no médico, ele te dá um remédio para você parar de sentir os sintomas negativos que aquela gastrite causa, que te incomoda, tira sua concentração, tira sua paz, te deixa nervoso, te deixa irritado e não te deixa trabalhar direito, que é muito ruim sentir aquela queimação, aquela coisa, aquela inflamação, tem uma série de consequências, né? Então, moral da história, assim, do cenário que a gente vivencia hoje em dia é esse. E a verdade é que aquele remédio, ele não vai ele não vai curar sua gastrite, né? Então, assim, eu tenho a pergunta de 10 milhões de reais para você que está em casa assistindo essa live. O que vai curar sua gastrite? Sendo que o que causou sua gastrite era a batata frita e o que você comia 3 vezes na semana, o vinho que você toma e, o tanto de carne vermelha que você come, né? Então, assim, não é culpa nossa não saber esse básico, que deveria ser básico, né? Ninguém ensinou isso pra gente. Então, o conhecimento liberta, né? A partir do momento que a gente começa a ter o conhecimento, vem a oportunidade de promover mudanças. E esse é o meu objetivo com essa live, né? Vocês olharem de uma forma diferente para a doença, para o sintoma e reverem o estilo de vida de vocês, porque é aí que está a resposta. Então não adianta você ir num terapeuta ayurvédico, né? Você ir num médico que seja e falar: eu estou com um problema X, qual que é a solução para essa questão? Não é assim,
você tem que olhar o seu estilo de vida, né? Para Ayurveda são 3 pilares, assim. O estilo de vida, né? A sua alimentação, como que você se alimenta, o que você come, né? E os seus processos emocionais, porque processos emocionais também é alimentação, né? Então, a gente na Ayurveda, a Ayurveda em si, ela não ensina, ela não visa tratar a doença, né? Então, assim, você chega lá com uma endometriose, você chega lá com uma enxaqueca, você chega lá com uma gastrite, você não vai tratar a sua gastrite, você não vai tratar a sua endometriose, você não vai tratar a sua enxaqueca, você vai tratar você, o seu organismo. Porque a partir do momento que você trata o seu organismo, cuida do seu estilo de vida, melhora a sua alimentação e começa a trabalhar os seus processos emocionais, você dá exatamente aquilo que o seu corpo precisa para ele trabalhar sozinho, seja lá qual é o negócio que você tenha, né? Então, assim, não existe, claro que você, né, quanto mais você fizer, quanto mais você se aplicar para saber o que é legal de incluir, né, orgânicos, não orgânicos, ervas, temperos, os fitoterápicos, tudo isso agrega muito valor, né, tudo isso é muito maravilhoso, muito rico, mas o básico a gente vai aprender aqui agora. Né, o beabá, o arroz com feijão, o que realmente tem que ser feito para a saúde acontecer e a doença vencer, o corpo parar de reclamar. Então, às vezes a gente acha que a gente, né, chega paciente para mim, assim, é muito engraçado, porque isso acontece muito, assim, de paciente contrata o programa de desintoxicação, achando que ele vai fazer um programa de desintoxicação, vai passar por uma desintoxicação, que ele vai encontrar Jesus, assim, que vai ser, tipo, a mudança da vida dele, que ele vai sentir uma sensação de leveza, de libertação, de transformação, e aí ele vai terminar a desintoxicação, tipo assim, o que foi isso? Para o mundo, que a minha vida é outra. E aí, a partir disso, ele vai ter, tipo, um insight que ele precisa saber para que ele mude tudo aquilo que ele precisa mudar para ele ser uma pessoa saudável. E, na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, não é nada isso que acontece. As mudanças são muito sutis e as lições, elas são muito nas entrelinhas, assim. Então, agora mesmo eu atendi uma paciente que fez a desintoxicação e ela virou pra mim, inclusive se tiver aí, dá um oi. Ela virou pra mim e falou assim, não, eu gostei de fazer a desintoxicação, foi bom, foi bem legal, assim. Me senti bem, me senti leve, as comidas estavam super gostosas e tudo, mas eu não senti aquela coisa, sabe, assim, aquela leveza. Eu senti que eu desinchei, sim, mas não senti aquela coisa. Eu falei, ótimo. Como assim ótimo? Eu falei, ótimo, que é exatamente isso. Mas vamos lá, né? O que você aprendeu? Quais são as lições básicas que você aprendeu aqui? Primeiro, você fez uma monodieta, você ficou 4 dias ou 5 dias, não lembro, comendo 2 alimentos só. Então você aprendeu o quão pouco a gente precisa para sobreviver. Sair um pouco daquela banalização dos alimentos, né? Que a gente precisa de muita coisa, daquele glamour de comida, daquela coisa. Você sobrevive com muito pouco. As comidas estavam gostosas, você conseguiu fazer vários pratos com esse ingrediente, né? Mudando o tempero, mudando a forma de cozimento, mudando a forma de preparo, mudando a apresentação. Com um ingrediente você consegue fazer várias coisas. Olha só que coisa maravilhosa isso, né? Te ensinou a comer com respeito, porque lá estava escrito que comer é extremamente orgânico e sagrado. Então você vai sentar, você vai olhar para o alimento, você vai comer, você vai focar e concentrar no que você está fazendo. Se você estiver sentado na mesa com outras pessoas, né, você vai conversar, você vai interagir, tudo certo, né? Você, tipo assim, pessoas, estou na desintoxicação, vou sair da mesa, pois eu sou agora um Buda e eu como sozinho. Não é isso, tipo, não é para alienar, não tem nada a ver com isso. Mas o silêncio, ele é interno, né? Você vai estar ali centrado no que você está fazendo e você vai estar conectado com o seu alimento de uma outra maneira. E aí você percebe o tanto que quando você come com a intenção correta, foco e concentração, você se sente bem. O tanto que você sente que a sua digestão acontece, o tanto que você sente que o seu intestino fica melhor. Então, são várias lições que você aprende. E é isso que está faltando na gente.
né? A gente fica esperando a resposta mágica, a virada do Jiraya, né? Tipo assim, a pílula do Morfeu. A gente fica esperando, tipo, o boom acontecer, e esse boom não existe. As respostas, as pérolas, elas estão constantemente presentes na nossa vida, em tudo que a gente faz, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de a gente saber da impermanência da vida. E isso é muito legal, assim, a gente trabalhar o nosso discernimento. Daqui a pouco eu vou contar uma história pra vocês, que isso tudo que eu tô falando vai fazer muito sentido. Mas assim, gente, vocês não precisam saber Ayurveda. Vocês não precisam passar por um programa de desintoxicação comigo ou com alguém. Você não precisa ir pra Índia passar por um Panchakarma. Você não precisa ir para um retiro de Vipassana e fazer o ritual do silêncio. Você não precisa de nada disso, desde que no seu dia a dia você faça o básico. O básico. O beabá para a sua saúde realmente ter espaço para acontecer. E o que é esse básico, né? Ai, Xanda, mas eu não tenho informação. Aí eu vou falar aqui uma pérola maravilhosa para vocês, que poucas pessoas têm acesso, que é uma coisa que chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Alguém aqui conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É um guia de nutrição disponível para todos nós, gratuito. Se você vai no Google e digita Guia Alimentar para a População Brasileira, vai aparecer o primeiro PDF lá, gratuito para você baixar. E é um livro fantástico, que fala tudo o que a gente precisa saber sobre uma alimentação saudável, de verdade. Que é o pilar básico para a Ayurveda, assim, do que você precisa fazer para ter uma saúde rica na sua vida. Então, assim, lá é um guia feito por, eu não sei se foi pela faculdade da USP, alguma coisa assim, mas é um guia tão completo, assim, quando eu li, eu fiquei abismada o tanto que ele fala muitas coisas ayurvédicas nesse guia, coisas simples que todos nós deveríamos saber. Então, assim, coisas como, até anotei aqui alguns pontos para vocês terem ideia do tanto que isso aqui é rico e a gente não tinha consciência, e o tanto que está disponível, e independente de onde você mora, do tipo de alimento que você tem acesso, ele te ensina o básico que você precisa saber. Então, assim, ele tem várias coisas, em vários capítulos, mas resumidamente o que ele fala tenha como base da sua alimentação alimentos in natura. Tipo, isso a gente já tá cansado de saber, né? Ou seja, um ingrediente, não tem que ter uma lista. A alimentação base da sua vida, ela precisa ser in natura, né? A raiz que você come, o meu inhame que tá lá no forno, que eu tô na panela que eu tô cozinhando, o aipim que você come, a cenoura, a maçã, a banana, a azeitona, o que seja, alimentos in natura, né? Feito pelo Ministério da Saúde. Gratidão, obrigada. Mas acho que foi em parceria com a USP, tá? Se eu não me engano, eu lembro que eu li alguma coisa a respeito disso, assim. Mas é uma coisa genial, maravilhosa, assim. Então, faça da sua alimentação base alimentos in natura. Ponto. Já podia acabar por aí, mas não, tem muito mais coisa. Coma alimentos minimamente processados. Então, assim, os alimentos que são disponíveis, que a indústria facilita pra gente, né? Tudo bem você ter contato com eles, mas minimize o máximo que você puder, né? Então, assim, os temperos prontos, os produtos embaladinhos, né? Enfim, essas coisas que a gente tem costume de comer eventualmente, e que ok, porque o seu corpo, gente, a gente tem uma coisa maravilhosa que chama fígado, que faz a desintoxicação natural do corpo. Você não precisa passar por um processo de desintoxicação, você pode simplesmente cuidar do seu fígado. Tipo, fígado, você é lindo, eu te amo, você tá aí pra mim assim como eu estou pra você, e é nóis. E deixa ele trabalhar, porque ele tem um poder maravilhoso de desintoxicar. Ele que limpa todas as porcarias de tudo que você come, tudo que você faz, é ele. Então ele tem esse poder. Então você comer eventualmente uma porcaria, não é isso que vai te inflamar, te adoecer e te deixar desequilibrado. Se você tá fazendo na maior parte do seu tempo o que ele precisa, eventualmente, quando você faz alguma coisa
que foge um pouco do plano, ele dá conta e tá tudo certo. O problema é quando você inverte esse jogo. Você come alimentos minimamente processados da maior parte do tempo, que a grande maioria das pessoas faz, né? E eventualmente você come bem. Geralmente quando você quer fazer uma dieta, geralmente quando você quer perder um peso, geralmente quando você, comi muito e tal, acho que eu vou comer mais legal hoje para poder, né, recompensar. Essa relação não pode existir. Tem que ser o contrário, né? E evitar alimentos processados, ultraprocessados, que aí entram os mega químicos ali, aquelas listas de ingredientes gigantescas, né? Que a gente já discutiu várias vezes aqui, né? Aquelas listas de ingredientes que começam com o nome que você tem que, tipo, apertar o olho para ler o que é mesmo que tá falando ali, né? Você coloca no Google Guia Alimentar para a População Brasileira. Vai ser o primeiro PDF que vai aparecer lá, com certeza, tá? Ou então você entra no site do Ministério da Saúde e coloca lá no buscar. Enfim, não é muito difícil de achar, assim. Eu bati o olho e foi a primeira coisa que eu fiz, assim, que eu achei. Então, evitar alimentos ultraprocessados. Por quê? O que acontece? Qual que é a questão aqui? Tudo que a gente come tem que gerar um benefício para o nosso corpo. Então, se você está comendo algo extremamente ultraprocessado, né, extremamente químico, que o primeiro ingrediente, eu já ensinei vocês a ler rótulo, o primeiro ingrediente do produto é o que vem em maior quantidade, o segundo em segunda maior quantidade, o terceiro e assim sucessivamente. Então, se o primeiro você olha lá é maltodextrina, é açúcar, sei lá, poliodextrose, não sei o que lá das contas, já tá errado, né? Já tá errado, você tá colocando uma quantidade absurda de um elemento mega químico, mega inflamatório pro seu corpo, vale a pena, né? Então a gente tem que repensar. E aí acontece, aí tem outras coisas antes de voltar no guia aqui pra vocês, acontece muito assim, eu já falei isso pra vocês, né? Às vezes o paciente chega, na grande maioria das vezes, eu escuto o que o paciente tá falando, e ele já chega com o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, assim, a pessoa vira e fala assim, Xanda, eu estou consultando com você porque eu tenho gastrite. E isso me incomoda muito, tira minha paz, é muito ruim, e eu não quero tomar remédio e tal. E aí, eu falo assim, tá, e o que você acha, assim, que te dá gastrite? Eu acho que é vinho, né, porque toda vez que... Não sei, acho que o vinho piora muito, porque toda vez que eu tomo vinho, eu sinto um refluxo, eu sinto um mal-estar, uma queimação. E chocolate. Toda vez que eu como chocolate, eu sinto que me dá uma coisa, uma queimaçãozinha e tal. Aí eu falo pra pessoa, né? Então, ainda bem que você sabe, você não consome esses produtos. E aí a pessoa fala, não, mas eu tomo vinho nos finais de semana e, tipo, eu como chocolate todo dia, um pedacinho depois do almoço. Então, assim, aí fica aquela coisa, né? Mas você é neurótico, você vai parar de tomar uma coisa. Mas se a gente sabe que aquilo não faz bem pra gente, né? Então, assim, a pessoa paga pra estar na minha frente, pra ela falar algo que ela sabe, fazer algo que ela já sabe que ela tem que fazer, pra ouvir de mim uma validação que ela quer ouvir. Não, então você pode continuar tomando o seu vinho no final de semana, não tem problema. E o chocolate, assim, tenta, sei lá, priorizar um outro chocolate e tal. Não vai rolar, né? Me ajuda a te ajudar, minha filha. Não vai rolar, eu preciso falar, olha, uma coisa, se você não tiver gastrite, tudo bem você tomar um vinho, comer um chocolate de vez em quando, porque o seu corpo vai estar com habilidade para lidar com aquela história. Mas agora ele não tá. Então agora... O seu corpo não tá ok pra ele lidar com vinho e chocolate. Então agora, não é pra você tomar vinho e comer chocolate. E tipo assim, eu não sou eu que tô falando, é você. É você que tá falando. Então, gente, essa coisa da consciência, a gente sabe, no fundo, as coisas que a gente tá fazendo de errado, mas a gente fica esperando essa pílula mágica. A gente fica esperando essa validação do outro. Às vezes a gente vai num profissional... porque a gente quer ouvir alguma coisa que vai libertar a gente de deixar a gente fazer aquilo que a gente está fazendo, que a gente sabe que não é tão bom, e mesmo assim sentir o conforto. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar com meus pacientes, que é a noção de autorresponsabilidade. A gente é responsável por tudo que acontece com a gente. E enquanto a gente não assumir essa responsabilidade, as coisas vão parar de acontecer, né? E aí a gente não vai parar de sentir dor.
e o corpo não vai parar de avisar. E talvez até piore, né? Porque a tendência é essa. Se você vai roubando prana do seu corpo, você vai roubando a habilidade do seu corpo de trabalhar com aquilo e não vai dando para ele o que ele precisa, a tendência é piorar. Faz sentido isso que eu tô falando? Então, assim, o ponto chave que eu quero compartilhar aqui com vocês, repense. Se você está doente hoje, né? Muitas vezes você não precisa passar por um atendimento ayurvédico, ou ir num médico, ou fazer um tratamento, ou fazer uma desintoxicação. Muitas vezes não é isso que você precisa. Você está falando pra mim? Também, Janaína, talvez. Às vezes você não precisa disso, você só precisa parar de fazer aquilo que você está fazendo para devolver a habilidade natural do seu corpo. Não tem segredo, galera. Eu tô aqui para quebrar essa janela para vocês, assim, tipo, eu poderia, né, teve gente que veio aqui falando assim, ela vai passar uma lista de ervas, ela vai passar uma lista de alimentos, já veio com um caderninho para anotar. E assim, quebrei a janela dessas pessoas, porque não tem segredo. É você fazer o que você precisa fazer, parar de fazer o que você tá fazendo que não é legal e deixar o seu corpo trabalhar feliz. Quando você tá equilibrado, eventualmente, você consegue, você pode fazer, dar um pulinho, né, uma fugidinha ou outra, porque não é essa a questão, não é aí que mora a chave, né? Mas devolva a habilidade pro seu corpo. Então aqui, ó, voltando pro guia, que eu adorei esse guia, acho que todo mundo deveria ter isso como cabeceira, imprimir, ter como cabeceira. Faça 3 refeições por dia, né? Que a gente já fala isso. Não tem que ficar comendo muito. Faça 3 refeições por dia e se for fazer lanchinhos, ele fala, tem pessoas que têm necessidade de fazer pequenas refeições nos intervalos. Evite alimentos ultraprocessados. Evite alimentos processados. Priorize alimentos in natura para os colocar entre as pequenas refeições, entre as grandes refeições, né? E aí vem a pessoa comendo barrinhas, lanchinhos, iogurte sabor não sei o que, e comendo bolachas com ricota, não sei o que, ppp, cheio de bereguedê, não sei o que light, não sei o que diet. Não faz o menor sentido. Ah, mas tem pouca caloria. Não faz o menor sentido. Deus não pegou algo e falou assim, essa batata tem tantas calorias, essa batata não sei o que, e botou lá na terra. Não. Gente, caloria é só uma forma de você mensurar mais ou menos o que você está comendo, mas não tem que ser a base do entendimento da sua alimentação, não. Entendeu? Vai ter alguns nutricionistas aí que vão me xingar, mas eu não tô nem aí, não. Mas pensa só, é bom senso, né? A gente usar o nosso bom senso, entender que se você come 3 vezes por dia, respeitando a sua fome, priorizando alimentos in natura, né? Comendo em quantidades sem exagero, porque lá ele fala na questão do exagero também. Olha que sensacional esse guia. Tipo, nem preciso estudar Ayurveda. Aquela cena, eu estudei 6 anos de Ayurveda pra nada. Eu devia ter olhado esse guia, tô brincando. Comer quantidades, né, que você tem condição de digerir. Eu não vou falar de monodieta, gente. Eu vou focar nisso aqui, que isso aqui é mais importante. Isso aqui é, tipo, muito primordial, assim, ao meu ver. Se der tempo, eu falo de monodieta daqui a pouco. Você comer quantidade que não vai te inflamar, que não vai abusar do seu corpo. Tá bom, tá tudo certo. Olha só que básico que é, lindo e maravilhoso. Aí fala, use óleo, sal e açúcar em pequenas quantidades. Tá lá, use sal, açúcar e óleo em pequenas quantidades. Então assim, né, você fritar uma parada ou você assar uma parada, você sabe o que é mais saudável, né? Ah, mas é mais gostoso. Porque você treinou o seu paladar dessa forma, né? Você treinou o seu paladar a gostar de coisas mais fortes. Eu hoje, que não como fritura por nada nesse mundo, nada nesse mundo, se eu comer fritura hoje, eu vou passar mal. Porque eu já desacostumei tanto a esse estímulo, eu vou sentir o sabor tão forte daquela gordura saturada na minha boca, eu tô tão sensível em relação a isso, que se eu comer eu vou passar mal. Já gostei? Putz. Tinha uma época na minha vida que a gente fritava batata frita de lanche da tarde todo dia lá em casa. E hoje não faz parte da minha realidade, porque minhas prioridades são outras, meu conhecimento é outro, né? Eu sou outra pessoa.
tem um outro paladar. Então, a gente vai mudando. Tudo é possível de mudar, né? A gente tem que abrir a cabeça e entender que isso é possível. Priorize os alimentos da sua região. Alimentação também é sustentabilidade. Ele fala isso. Que maravilhoso. A Ayurveda fala isso há 6.000 anos. De você priorizar, você valorizar os alimentos da sua região, porque isso faz parte do seu ecossistema, isso faz parte de quem você é. Nós não somos seres independentes, a gente pertence a um sistema da região que a gente vive e isso deve ser respeitado para a saúde acontecer. Então, assim, por que eu tô falando isso? Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, né? Às vezes a gente fica tão focado mas aquele alimento que vem lá do Taiwan, aquele alimento que vem lá do Japão, ele é muito bom e eu quero ter acesso a ele. Às vezes tem o seu Zé aí, que mora numa cidade do lado da sua, tá plantando uma coisa muito mais sensacional, que tem muito mais a ver com o clima que você está inserido, respeitando todo o ecossistema, respeitando com todo um valor de sustentabilidade. Olha que lindo isso! Então, como é que a gente prioriza os elementos da região? As feiras locais, né? Os mercados, os pequenos produtores, os mercados. Hoje em dia tem vários sites assim, de pequenos produtores que entregam em casa. Faz uma pesquisa. Como que eu posso ser mais sustentável? Respeitando o meu ecossistema, né? Conhecimento liberta. Às vezes a gente fica mas eu não sei fazer isso. Aprende, estuda, né? Realmente, se você quer começar uma nova vida, você vai ter que obter conhecimentos de como introduzir essa nova vida, né? Como diria Einstein, loucura é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Comer com regularidade e com atenção. O que eu falo para vocês? Né? A questão do foco, comer com presença, comer conectado com o alimento, com a intenção correta, né? Olhar ali, aquele alimento, aquele momento é sagrado para você, tá lá no guia, ó. Procure fazer suas refeições diárias em horários semelhantes. Respeitar os horários, rotina para Ayurveda, Dinacharya é uma das coisas principais, básicas pro equilíbrio, né? Evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma sempre, tem um tanto de gente saindo, acho que tá todo mundo indo lá baixar o guia. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo sem se envolver em outra atividade. Extremamente ayurvédico essa recomendação. Aí ele ainda fala, né, o que você pode fazer. A primeira coisa é evitar fazer compras de alimentos em locais onde apenas são comercializados alimentos ultraprocessados e evitar comer em redes de fast food. Supermercados e outros lugares onde você encontra todos os tipos de alimentos. Uma boa providência é levar a lista de compras para evitar comprar mais do que você precisa, sobretudo de produtos em promoção. Ainda te ensina a economizar. Isso é muito maravilhoso. É o Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí tem lá 10 itens principais, como se fosse um resumo do guia. Quem não tá a fim de ler o guia inteiro, vai lá no final, que tem lá os 10 itens principais que você precisa saber sobre esse guia, que eu achei genial. Li o negócio inteiro pra chegar e falar, viado, teve um resumo, tudo bem. Aí tem lá o item 10. Que esse eu achei sensacional, que esse, assim, o mundo tinha que saber e ter isso decorado na cabeça, que é: seja crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Lembre-se que a função essencial da publicidade é aumentar a venda de produtos e não informar, ou menos ainda, educar as pessoas. Avalie com crítica o que você lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas e estimule outras pessoas, particularmente crianças e jovens, a fazerem o mesmo. Preciso falar alguma coisa? Não preciso falar mais nada. Isso aí foi tipo assim, uma traulitada do dia. Que a gente tem que usar o nosso bom senso, gente. Você não vai ver uma propaganda de brócolis na televisão. Você não vai ver uma propaganda de cenoura super, ultra, mega, giga, orgânica, linda, maravilhosa. Você vai ver, né? Você vai ver algo que as pessoas querem vender e, vão tentar te convencer que aquilo é maravilhoso para você comprar. Então, quando eu falo de usar bom senso, beleza, Xandra, nunca mais vou comprar nada embalado. Não é isso, eu não tô falando pra ninguém ser radical aqui, tô falando da gente usar o bom senso. Você vai, porque tem muitos produtos,
Recentemente a gente recebeu uma água de coco, acho que foi o Rodolfo ganhando, nem foi eu. Uma água de coco comercializada, tudo bem, produtos, né? Tem lá um lixo que tá gerando lixo, mas comercializada, que a lista de ingredientes é água de coco. E realmente é água de coco. Você sente pelo sabor, pelo cheiro, né? Porque nem sempre a gente pode confiar também no que tá falando lá na embalagem, né? A gente tem que ter o nosso senso crítico ali o tempo inteiro, infelizmente. Tem várias brechas que a indústria alimentícia pode usar para poder camuflar algumas verdades. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes o alimento lá fala que é X e não é. É 2X ou 3XY, XYZ, WH. Então tem que prestar atenção nisso aí. Eu até coloquei um post com uma lista de alimentos que tem uma série de brechas que falam que é e na verdade não é. O azeite, por exemplo, tem muito azeite adulterado que fala que é, na verdade, é uma mistura de óleos, né? Porque tem ali uma porcentagem aceitável de um mix de óleos que você pode misturar com azeite de oliva. E o azeite de oliva é caro, é um processo caro. Obviamente que se você tem permissão para misturar com outro óleo mais barato, você vai fazer, porque quer ganhar dinheiro, então você vai focar nessa história, né? Entre outras coisas, tem lá iogurte grego, tem o salmão, tem várias coisas, assim. Então, prestar atenção nessa história. Óleo de bagaço de oliva, uma vez a gente estava junto, não lembro, foi você, na faculdade, sentada, viu lá um negócio escrito óleo de bagaço de uva, de oliva. Então, tipo, tomar cuidado, o negócio tem que ser, né, condizente, assim. Tem muito azeite bom, gente, tem que testar, tem que sentir o cheiro, né, você tem que ver a cor. Azeite tem cor de azeitona, não tem cor de sei lá, de água suja. Não, tem que ter uma cor, né, de azeitona, tem um cheiro agradável, tem uma consistência. Tem uns azeites que você põe assim, ele parece um óleo, ele é super fino e não faz o menor sentido. Então aí você vai fazendo uma pesquisa, tipo, essa marca não é legal, eu já sei. Tem que fazer teste, tá? Também não dá pra ficar aqui fazendo uma lista desses alimentos, assim, tem muitos produtos regionais, né, tem muita coisa que, em questão aqui, que aí é a gente treinar a nossa observação mesmo. E aí era tipo 90% bagaço de oliva e o resto azeite, óleo de... Enfim, aí o que eu queria falar pra vocês? Queria contar uma história muito legal que fala sobre a questão da impermanência. Quando eu falo, gente, da importância de você cuidar da sua alimentação, então vocês têm um guia gratuito para vocês seguirem. E o conhecimento vocês têm. A partir do momento que vocês lerem o guia, vocês vão ter o conhecimento. E aí, como que vocês aplicam a prática, entra a importância de vocês trabalharem as questões emocionais de vocês, que é basicamente o que eu mais faço no programa de desintoxicação do que necessariamente a parte física, porque é a emoção que rege tudo, né? Muitas vezes a gente tem a teoria e a gente não consegue aplicar a prática porque tem uma série de empecilhos emocionais, crenças emocionais, medos, inseguranças, dúvidas, e é isso que impede que você consiga realizar aquela mudança na prática. Então, o processo emocional é tudo, tá? Basicamente, o que eu posso falar para vocês, processos emocionais são tudo, assim, é o que vai guiar ou vai te estagnar. Então, tem 4 pilares, assim, em relação a crenças, a emoções que eu gosto de trabalhar, que é identificar, reconhecer, questionar e ressignificar. Então, assim, em relação a uma emoção negativa, em relação a uma crença, em relação a algum pensamento que você precisa rever, o primeiro passo é identificar. Então, vamos botar aqui, sei lá, raiva, tá? Eu vi alguém fazendo alguma coisa e a raiva é um gerador de toxinas absurdo pro corpo. O fígado sofre, o seu corpo inteiro sofre, porque se o seu fígado sofre, o seu corpo inteiro sofre. Na naturopatia a gente fala que o fígado é o coração do corpo. Então a raiva é um lixo orgânico, emocional péssimo, péssimo. Sim, se você come super saudável, orgânico, é vegano e come nuts e sementes e tudo certo, mas você sente constantemente raiva, de nada adianta. Você está intoxicando o seu corpo da mesma maneira.
Olha o DDA, tá me mandando mensagem. Então, vamos pegar a raiva como exemplo. Você sente raiva, né? E naquele momento ali, você libera um tanto de química negativa na sua corrente sanguínea, seu cortisol sobe, e aí causa aquela bagunça lá, e aí o seu fígado sente, seu coração, ele já acelera, uma série de alquimias estão acontecendo no seu corpo. Pra você ver como é que algo emocional gera uma resposta física. Porque quando a gente fala emocional, fala, é emocional, né? Você vai no médico, fala, essa doença aí é psicológica. Meu, aí que ferrou, porque tipo, fica muito mais difícil de você identificar e resolver, né? Você não tá vendo, você não sabe qual que é a origem, você não sabe qual a intensidade, você não sabe o volume, você não sabe o tamanho, então fica mais difícil de tratar quando é psicológico. Mas é tão grave, mais grave do que uma doença física. E pode vir a se tornar uma doença física. Então, a raiva, você sentiu a raiva, o primeiro ponto é identificar o que eu estou sentindo. O que é isso que eu estou sentindo, né? E por que eu estou sentindo? O que é? Então, encontrou a resposta? Beleza. Reconhecer, eu estou sentindo isso. Porque às vezes a gente nega, tá? Não, eu não fiquei com raiva. Não, fiquei com ciúme. Não é que me machucou, assim, não é que eu fiquei ofendida. Às vezes a gente nega e tudo bem, né? Às vezes foi ensinado que você não deve sentir esse sentimento, que é vergonhoso você sentir esse sentimento. E não é vergonhoso, gente. É isso que eu tava falando. Eu falei para 2 pacientes hoje. Não tem problema você sentir. Porque eu fico tentando controlar as minhas emoções. Não faz mal você sentir. É ok sentir, é humano sentir, né? Não tem como você querer controlar não sentir. Não existe isso. Não, eu fico tentando controlar para não sentir raiva. Não, você vai sentir raiva. Mas o que você tem que fazer é identificar essa raiva, né? Reconhecer que é raiva e tudo bem, né? Questionar o porquê que você está sentindo raiva, por que aquilo está te afetando e ressignificar. Então são essas 4. Por quê? Quando você fecha esses 4 pilares, você ressignifica, você dá um novo sentido para aquilo e você para de sentir raiva. Então talvez uma próxima situação você não tenha mais aquele gatilho da raiva como algo automático, porque a gente automatiza as emoções também. Então você vê algo, né, você já tem naquela memória, naquele HD, aquele sentimento, aí sua mente já puxa aquele sentimento, já reage e pronto, né? Então a gente precisa sair desse automatismo, porque aí a gente começa a lidar melhor com os nossos processos emocionais. Então isso que eu tô dando pra vocês, gente, é uma pérola maravilhosa, assim, que eu trabalho com os meus pacientes. E não adianta só saber, não, tá? Agora eu sei. Então agora eu sou uma pessoa mais evoluída. Vai ter que praticar, vai ter que colocar isso em prática, vai ter que ver o tanto que é difícil você... ali no calor, né, da emoção, na coisa acontecendo, você ter que trabalhar essa consciência e fazer esses levantamentos aí enquanto o sentimento está ativo. É bastante complicado, mas é super possível. E à medida que você vai praticando, vai se tornando mais fácil. E é muito libertador, porque você para de ser escravo das suas emoções. As suas emoções param de comandar a sua vida, né? De controlar a sua vida. Você passa a ter mais autonomia em relação ao que você sente e o que você faz. Porque muitas vezes o que a gente sente dita o que a gente faz. Muitas vezes não, todas as vezes, né? O que você faz é total consequência do que você sente. Então, quando você começa a ter mais autonomia do que você sente, como você sente, você passa a mudar as suas ações, né? Então... praticar esses 4 pilares, isso é libertador. Então, como vencer doenças para Ayurveda, né? Ou melhorar patologias ou sintomas? É tomar um remédio específico para a doença que você está sentindo? É você cuidar do órgão específico no qual a sua doença está se manifestando? Ou é você olhar para a sua vida como um todo, olhar o seu estilo de vida, mudar a sua alimentação, mudar os seus hábitos, devolver para o seu corpo a habilidade dele se recuperar e trabalhar as suas emoções para alinhar, né, as suas ações e as suas respostas? Não tem segredo, não tem segredo. Eu falo assim, tem muitos anos que eu trabalho com isso, eu amo o que eu faço, eu atendo pessoas todos os dias, até final de semana. Então, assim, é muito tempo observando o comportamento humano. Sou formada em psicologia, então, assim,
independente disso, né, tem toda uma questão comportamental aí, um estudo comportamental, mas só de observar eu vejo o tanto que é comum essas questões, né, de hábitos, de estilo de vida, de comportamentos, de emoções automatizadas, né? Eu nunca peguei uma pessoa que era equilibrada emocionalmente, que trabalhava o autoconhecimento, que comia bem e que era extremamente doente. Claro que a gente tem um desequilíbrio ou outro, é normal, porque a gente nem sempre sabe o que está acontecendo tudo na gente. Eu, eventualmente, tenho as minhas ziquezira aí, mas é raro, não é nada muito sério. E eu sempre tento entender o porquê que aquilo está acontecendo, aonde que foi o meu desequilíbrio, e aí você vai aprendendo a ter mais autonomia em relação à sua saúde, né? E você percebe, você aprende que seu corpo é seu brother, seu corpo é maravilhoso, e ele tá com você, ele não tá contra você, mas você precisa estar com ele também. Então, assim, não vim dar soluções mágicas, pílulas mágicas, eu vim abrir essa questão da autorresponsabilidade para vocês reverem o estilo de vida de vocês, olharem o guia de alimentação para a população brasileira e colocarem o conhecimento de vocês em prática. Parar de esperar a pílula mágica, a resposta mágica, a pessoa que vai curar o problema que você tem, você vai curar o problema que você tem. E eu não tô falando aqui, gente, de questões de nascença, né, de questões muito elaboradas, eu não tô falando nesse sentido porque provavelmente pessoas com questões muito elaboradas vão precisar, sim, de tratamentos né, específicos, especializados. Eu tô falando isso no sentido geral. Tô falando daquelas questões crônicas que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Tô falando daquela coisinha chata que eventualmente você tem, né? Tô falando do fato de você ficar doente com bastante frequência, ou de você ter um desconforto que te acompanha há muito tempo, de você ter uma imunidade baixa, né? De você ter instalado alguma doença no seu corpo que alguém te falou que é pra sempre, como no caso da endometriose lá da minha paciente que putz, tá tudo certo com ela. E aí o médico te fala que você nunca vai curar, que você vai só controlar. Ele vai entrar lá no seu corpo para ver se realmente isso é verdade, tipo, para ver o que é que aconteceu lá, né? Tem tanta coisa possível, né? Então, assim, abrir a cabeça em relação a essas questões, porque a gente sai um pouco daquela coisa de ser refém de um esquema, de um sistema, de ser refém de alguma coisa e de ter que esperar, né, alguém te falar o que é que você tem que fazer. Hipotireoidismo, por exemplo, sim. Então, assim, eu não vou falar que a Ayurveda vai curar o seu hipotireoidismo, né? Mas, ou que você sozinha, seguindo isso aqui, você vai curar o seu hipotireoidismo, até porque muitas vezes, quando uma doença se instala, depende de vários fatores para que o corpo se reequilibre, caso ele tenha a habilidade de voltar a se reequilibrar, porque algumas vezes, realmente, você voltar a produzir um hormônio naturalmente, o que vai precisar para você fazer isso, né? Talvez muitas coisas que, eu não sei, vai depender de cada caso. Então, assim, eu não estou querendo dizer isso, que é só você fazer isso aqui que você vai curar. Tem alguns casos que você vai realmente precisar de um acompanhamento, você vai precisar aí de um investimento, de fazer um mergulho, uma pesquisa do que precisa ser feito, mas tem muitas questões que a gente consegue trabalhar assim, tem muitas questões que dá pra você fazer, e eu te falo uma coisa, só de você devolver a habilidade do seu corpo de lidar, talvez você não cure, mas com certeza você melhora. Porque tem os momentos que, por exemplo, no caso do hipotireoidismo, tá mais desequilibrado, né? Eu tenho pacientes, eu tenho alguns casos de pacientes que pararam de tomar remédio, tá? São poucos, mas eu tenho. E isso sempre acompanhando com o profissional, tá, gente? Eu não sou a louca que, tipo, tira remédio. Não. Ela lá fazendo exame, acompanhando direitinho, e eu aqui fazendo meu trabalho, cada um no seu qual aí, na sua profissão, no seu campo de atuação. Mas eu tenho pacientes que pararam de tomar e a previsibilidade era de nunca parar de tomar remédio. Tenho pacientes que diminuíram muito o remédio, tomava doses absurdas de T3, T4 e diminuiu demais, minimizou muito, o que você minimiza também, né, as ações agressivas do seu corpo. Tem muita coisa, depende muito de cada pessoa, é muito doido isso, como é que cada corpo responde. O ser humano gosta de atalhos, né? Por isso é até na busca da pílula mágica. O ser humano gosta de atalhos, até porque a gente vive num mundo muito instantâneo, né? As coisas são muito descartáveis, muito rápidas, muito instantâneas. E é muito mais gostoso, né, gente? Você terceirizar e botar na mão de outra coisa e não ter que fazer nada pra mudar. Porque
É muito confortável você estar onde você está, fazendo as coisas que você está fazendo. É difícil você mudar os seus hábitos. Mudar hábito é uma coisa que vai exigir muito da sua energia, né? Então, por isso que as pessoas estão atrás de soluções rápidas. Ninguém quer sofrer, né? Todo mundo quer ser feliz e rápido. Mas, infelizmente, nenhum desequilíbrio se instala de um dia para o outro e arrumar também não vai ser, né? Como que eu ressignifico? Bruna, isso aí também não é uma pílula mágica, né? Tipo assim, para você ressignificar, faça, 2 pontos. Não é bem assim. Depende muito, é muito subjetivo, cada um vai ressignificar de uma certa forma, mas ressignificar é você dar um novo sentido para aquilo. Vou dar um exemplo para você entender. Acho que eu vou ter que desligar meu inhame. Tá cheirando. Vou ter que desligar meu inhame, gente. Meu nariz perdigueiro avisou. Deixa eu lá. Nossa, vou ter que desligar meu inhame real. What? Acho que botei fogo na casa. Vou dar um exemplo pra vocês do que é ressignificar. Peraí, deixa eu botar aqui. Então, vou dar um exemplo para vocês do que é ressignificar, tá? Vou dar um exemplo que eu usei hoje na sessão, agora há pouco, que tá fresco, assim. Tem alguém, tá, sei lá, fazendo uma coisa que me irrita muito, assim, por exemplo... eu fiz uma coisa pra pessoa e a pessoa não me agradeceu, tá? E aí eu acho isso um absurdo, porque assim, né, meu lado pita... eu acho uma injustiça a pessoa, tipo, não agradecer. E aí eu faço de novo alguma coisa pra ela, ela não me agradece. E aí eu fico pé da vida. Tipo, como assim? Fazendo um favor pra essa pessoa, eu não tenho obrigação pra essa pessoa. E, tipo, ela não me agradece 2 vezes, ela não é grata. Como que essa pessoa pode ser assim, não ser grata? E aí eu começo a terceirizar, né, assim... como que essa pessoa pode ser assim? Como que essa pessoa não me agradece? Por que essa pessoa não faz isso? Por que ele isso? Por que aquilo? Então, na verdade, a gente sempre... joga pro outro, né? A gente sempre leva as nossas questões pro outro, pro ambiente, pro externo. E, na verdade, quando a gente vai ressignificar, a gente tem que sempre voltar pra gente, né? Então, assim, não é porque que o outro é ingrato, por que o outro não sabe o básico do agradecimento, da gratidão, por que o outro... Não é essa a pergunta, não é esse o questionar que você tem que questionar. Por isso que questionar vem antes de ressignificar. Por que eu tô incomodada com isso? Por que é tão importante pra mim essa pessoa me falar um obrigado, né? Então, assim, o que eu fiz pra ela não foi genuíno? Eu fiz esperando alguma coisa em troca? Não foi, tipo, incondicional? Porque eu achava que é certo fazer? Então, eu tô esperando alguma coisa em troca. Então, aí você tá questionando, tá vendo como é que você tá voltando pra você? Por que é importante pra mim? Por que isso é pra mim dessa forma? E aí você vai devolvendo a autorresponsabilidade, porque aí você consegue ressignificar. Então, vamos botar... vamos supor que, nesse exemplo, é importante pra mim porque o reconhecimento é algo importante pra mim. Ser reconhecida por algo que eu estou fazendo é importante pra mim. Bem pita isso, tá? O pita é bem, tipo... Bem vaidoso nesse sentido. E aí você olha e fala assim, putz, então assim, tudo bem, o certo é a gente agradecer. Mas às vezes essa pessoa não tá agradecendo porque ela ninguém ensinou isso pra ela. Talvez ninguém ensinou o básico pra ela, que agradecer. Ou talvez ela não saiba a importância que agradecer alguma coisa tenha na vida de outra pessoa. Então isso é uma questão dela. Eu tenho que resolver a minha questão. E aí eu vou ressignificando isso. Eu vou trazendo um novo sentido pra isso. Então essa pessoa não é uma má educada, assim, é uma filha da mãe, uma insensível. Talvez ela simplesmente não tenha esse conhecimento. Mas eu tenho. Então eu vou agradecer quando eu tiver a oportunidade. Eu vou mostrar, quando eu tiver a oportunidade, pra outra pessoa, o quanto eu fui grato por ela ter feito algo por mim. Ao invés de ficar querendo cobrar e mendigar dos outros, a gratidão. Eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que isso é importante. E aí eu tô ressignificando, trazendo um novo sentido. Isso demora, tá? Porque às vezes você fala assim, no momento da raiva, né? Você fala assim, eu não tô vendo o menor sentido do porquê que isso tá acontecendo. Eu não tô vendo o menor sentido do
Como que eu posso ressignificar isso? Então você para, você leva, você traz, você medita, você pensa sobre, você abre o leque. E aí você vai trabalhando em cima disso e você vai praticando. É sempre, gente, uma questão de perspectiva, né? Você tentar enxergar o que o outro provavelmente está enxergando. E é um trabalho muito difícil, mas é muito bonito, assim, porque você sai daquela coisa de criar expectativas em relação aos outros, de criar expectativas em relação ao ambiente, né, de sofrer sem necessidade e entender que o mundo existe na forma que você o percebe e não como ele realmente é. Essa é a maior verdade que tem. O mundo existe da forma como eu percebo. Tudo é a minha percepção. E a forma como eu percebo o mundo é diferente da forma como você percebe o mundo. Diferente da forma como Zé percebe o mundo, Maria percebe o mundo. Não existe realidade, não existe o que é verdade, existem percepções. Então, se aquela pessoa não agradeceu, é porque ela tem uma percepção totalmente diferente da minha, uma história totalmente diferente da minha. E que pena que essa pessoa não tem. Compaixão, que pena que ela não tem. Ela não tem a consciência que eu tenho, né? Porque eu consigo ter essa consciência, isso é bom, porque a partir de agora eu vou conseguir mudar a vida de várias pessoas mostrando a minha gratidão, mostrando o meu reconhecimento. A partir de agora eu vou conseguir mudar a minha atitude em relação às minhas próximas ações, às minhas próximas vivências, às próximas pessoas que vão entrar em contato comigo, e você se liberta daquela pessoa. Porque é a história dela mudar a perspectiva dela, é a história dela mudar a percepção dela, caso ela queira. E tá tudo bem. E aí você começa a enxergar com compaixão. Você começa a mudar o seu sentimento. Aí você sai de raiva para compaixão. Olha que lindo isso. Você sai de exigência, né, que é bem pita, do chicote, da exigência, de querer controlar o outro, de querer mudar o outro, pra tudo bem, vou mudar a mim. Vou tentar fazer o meu melhor da próxima, porque agora eu vejo tanto que é ruim quando a coisa não acontece. E aí, galera, as coisas começam a acontecer na nossa vida, de verdade, assim, porque a gente, quando a gente entra nessa coisa de querer controlar o outro, né, de querer mudar o nosso ambiente, a gente esquece de mudar a gente, e a gente tá aqui pra se mudar o tempo inteiro, se crescer, evoluir, aprender, né? Então, é Wilson. Acne e alergias têm a ver, né? Total inflamação, são respostas do seu corpo aí em relação a um processo inflamatório provavelmente constante, fazendo parte da sua vida. Já respondi, Bruna. Mas mesmo as doenças autoimunes, nossa, eu acho que pelo menos umas 3 vezes na semana eu atendo autoimune. Mesmo as doenças autoimunes. Eu não vou entrar em autoimune, a gente pode fazer live sobre autoimune outro dia, porque é um longo assunto, assim. Mas sim, mesmo as doenças autoimunes. Doença autoimune é intestino e emoção, tá? Nossa, quanta maturidade e conhecimento. Obrigada. Fiz isso, legal, adorei, obrigada. Que bom, Bruna, que bom. É isso, gente, assim, a gente veio falar de doença, acabamos falando de alimentação e emoção, né? Que coisa, como é que as coisas vão mudando de direção, assim, de rumo. Mas eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha feito sentido para vocês, isso tudo que eu falei. Que vocês consigam aplicar essas soluções, não são impossíveis, soluções acessíveis a todos nós. E que todo mundo tem a condição de criar, recriar, redirecionar um novo sentido para si. É possível para todo mundo, tá? Acredite de verdade, assuma a responsabilidade da sua vida, das suas mudanças, das suas escolhas, né, do que você tem plantado e colhido na sua vida, e repita para você mesmo: eu posso escolher um caminho diferente para mim, eu posso vivenciar uma vida diferente para mim, e se é isso que você quer, é isso que vai acontecer para você, tá? Obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou tentar salvar essa live e colocar no YouTube para quem não assistiu ou para quem chegou no meio. Espero que tenha feito sentido. Gratidão. Namastê. Uma ótima semana para todo mundo. E até breve. Beijos. Obrigada.